Os assuntos referentes à quarta e quinta-feira foram relacionados à corrente alternada. Nós precisamos saber esse comportamento da nossa corrente alternada aí, capítulo 8 do livro de vocês. Então, nós estudamos até semana passada o comportamento da corrente contínua, onde nós trabalhamos lá no Fausted, no software Fausted, que eu enviei o vídeo para vocês de forma online. E a corrente alternada, ela vai ter um comportamento aí diferente, porque ela tem ondas senoidais, né? Então, quando você trabalha com essas ondas senoidais, nós temos que entender que, principalmente aí no circuito trifásico, eles vão ter as 3 ondas defasadas, uma de cada outra, tá? E aí, para exemplo do funcionamento dos transformadores, quando a gente faz essa análise a partir do comportamento dessas ondas em corrente alternada, ela vai ter um sentido aí, um movimento, ela vai variar em amplitude, elas vão mudar ali periodicamente. Esses sinais alternados, eles vão ter forma através desse gráfico. Você pode ter um sinal senoidal dessa forma ou de outras formas, tá? E essa corrente alternada, você vai ter ali tensão de pico a pico, tá? No comportamento dessa amplitude desse sinal. Não é mais fácil você avaliar o sinal alternado nessas torres de transmissão de energia elétrica. Vocês vão ter grandezas importantes referentes a esse sinal aí de corrente alternada, onde o comportamento desse sinal ele vai ter um valor de tensão máxima que vai ser igual ao valor de pico, e o valor de pico a pico vai ser essa onda aqui como toda, tá? Então, se você tem valor de pico 40 volts, o valor de pico a pico vai ser 2 vezes o valor de pico. Então, 2 vezes 40, você vai ter um valor de pico a pico de 80 volts, tá? E aí, dessa forma, a gente tem o comportamento dela, a frequência dela. A frequência sempre vai ser 1 dividido pelo período, e o período é a onda toda, é o início dela até bater aqui ao final, vai ser um período. E quantas vezes você tiver esse gráfico aí senoidal, este completo aqui é um período todo, tá? Então, a frequência é 1 sobre este período, e o período sempre é em segundos. O comportamento dela, nós precisamos entender o comportamento dessas ondas. Então, esse aqui é o alternado, e aí quando você vai retificar o sinal, você vai ter um valor aí módulo, né, um semiciclo. Aí quando você transforma em corrente contínua, já vai ser um outro valor, tá? Então, aqui é muito importante explicar para vocês por que nós trabalhamos com tensão 127 e 220, porque estudos já foram feitos e essa tensão de 127, ela consegue aí prolongar a vida útil aí desses equipamentos, tá? Dentro da tua residência, até mesmo na nossa indústria. Por isso que nós utilizamos tanto 127 como 220. E aqui tem uma análise bem simples do comportamento dessas ondas senoidais em corrente alternada. Você tem uma tensão máxima, 40 volts. Valor de pico a pico é 80 volts, porque é 2 vezes a tensão máxima. Período sempre vai ser 1 sobre... Você vai ter aqui um período, né? Então, tu tem este período aí avaliado. Você vai ter a frequência, que é sempre 1 sobre o período. E aí você vai ter uma frequência geralmente em torno de 60 Hz, 50 Hz de trabalho. Pelo menos aqui nós trabalhamos com o Amazonas, né? Nossa frequência é 60 Hz. Nós avaliamos a velocidade angular, a equação de acordo aí com a tensão, essa equação no tempo, tá? E aí a velocidade de tensão, quando você muda o tempo ali em segundos para 2 milissegundos, 4 milissegundos e assim sucessivamente. Nós temos a defasagem, que aí eu expliquei para vocês, principalmente quando nós trabalhamos com esses sinais aí trifásicos. E esses circuitos simples em corrente alternada, vocês irão encontrar no Fausted, lá no software. É desta forma aqui
a tensão em alternada. E aí vocês vão avaliar o comportamento aí de uma corrente com uma resistência. Então, num circuito simples em corrente alternada, você pode ter uma corrente alternada com um circuito resistivo, você pode ter uma corrente alternada com um circuito capacitivo, tá? Ou você pode ter uma corrente alternada com um circuito indutivo. E aí vocês vão avaliar que o comportamento do gráfico vai mudar em relação a resistivo, capacitivo e indutivo. E aí hoje nós vamos avaliar os circuitos trifásicos, a partir de hoje os circuitos trifásicos em corrente alternada. Então, a princípio lá, para definir, o nosso circuito trifásico ele tem uma defasagem entre as fases em 120 graus, tá? E a gente vai começar a avaliar isso a partir de hoje lá no software, tá bom? E o trabalho que eu vou representar aí para vocês foi este que eu passei ontem, vou colocar aqui. Então, você vai avaliar o trabalho, vou colocar aqui em tela. Foi uma planta que eu coloquei para eles fazerem aí o cálculo. E a planta está aqui. Esta aqui. Esse foi o terceiro trabalho de ontem, onde como nós estamos estudando corrente alternada, nós estamos avaliando um cenário ali real de uma planta, como se vocês estivessem aplicando numa indústria esse projeto de corrente alternada. Então, vocês vão ter várias máquinas dispostas aí, não precisa fazer esta aqui, porque ela só está escrito aí ar comprimido elétrica bifásica 220, tá? Não precisa fazer este aqui. Mas temos, enfim, aí 12 máquinas para vocês desenvolverem e o objetivo é avaliar a corrente alternada. Você precisa calcular a corrente de cada máquina, essas que estão aí em vermelhinho, para saber a corrente de cada uma. E quando vocês terminarem de fazer o cálculo da corrente de cada uma, vocês irão somar todas as correntes. Então, aqui, esta aqui, ó, vou aumentar aqui, essa aqui é uma furadeira, ela é elétrica trifásica, toda vez que for um 3 é trifásica, quando tiver só um 2, aqui tem uma aqui que tem 2, só um 2 é bifásica. Então, para a fórmula aqui do trifásico, sempre vocês vão trabalhar com raiz de 3. Quando for bifásico, esquece o raiz de 3. Então, vamos lá, eu vou colocar no grupo uma foto lá deste cálculo aqui resolvido. Ela é elétrica trifásica, tem uma potência de 2,5 kVA, fator de potência de 0,70. E aí eu vou fazer esse primeiro cálculo para vocês. Vou tirar a foto e vou anexar lá no grupo para vocês, tá? Para vocês entregarem este trabalho aqui, vocês que estão online até segunda-feira. Eu vou colocar lá o cálculo da furadeira e vocês irão fazer para o restante. Não esqueçam, onde for trifásico, nós vamos trabalhar com raiz de 3. E onde for bifásico, é o caso desta aqui, ó, 2, bifásico, não precisa colocar o raiz de 3, tá bom? Aí eu vou deixar o cálculo lá, vou anexar para vocês fazerem o trabalho.